Olá, companheiras e companheiros. 20ª semana do nosso projeto Reflexões Políticas Semanais. E essa semana que teve início com o Brasil se unindo aos Estados Unidos contra a China na Organização Mundial do Comércio. Essa decisão do governo brasileiro de submeter a política externa automaticamente às demandas dos Estados Unidos pode trazer novos prejuízos para o Brasil. Isso porque a China é deliberadamente o nosso maior parceiro comercial. E esse conflito aberto de forma como uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China não tem nenhum interesse prático para o Brasil. E de fato que o Brasil se comportando dessa forma compromete aí a nossa balança comercial e as nossas relações internacionais. Por outro lado, nós tivemos uma semana também que ficou marcada pelo início de um eventual acerto de contas da Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, com a Lava Jato. Assim como também tivemos aí um esvaziamento do Centrão por parte do DEM e do MDB, que se retiraram desse grupo formado por deputados que têm como principal característica o fisiologismo e criam uma certa dinâmica aí que aponta no relativo enfraquecimento da base do bolsonistão no Congresso. Mas vamos aos fatos para que a gente perceba essa relação durante a semana. Na segunda-feira, a gente acordou com a notícia de que o Ministério da Saúde pode ficar com milhões de comprimidos de cloroquina encalhados. Não há como evitar ações judiciais nesse campo, no mínimo de improbidade administrativa, porque enquanto está sobrando cloroquina, vem faltando remédios essenciais para o combate à pandemia, para ajudar os pacientes que foram acometidos dessa doença, como anestésicos, como insumos que precisam ali nas UTIs. A gente vê que o governo falha de forma deliberada em relação a essa situação. Porém, o que chocou mesmo na segunda-feira foi a informação de que o patrimônio líquido dos bilionários brasileiros teve um aumento significativo na ordem de 34 bilhões de dólares em plena a pandemia. Isso equivale a mais de 150 bilhões de reais. Ou seja, a gente está percebendo aí que um grupo muito seleto no Brasil, que são os bilionários, estão com suas riquezas aumentando cada vez mais a despeito da própria pandemia. E a gente vê que no meio desse absurdo, o governo procura, na verdade, sacrificar cada vez mais os trabalhadores e os pequenos empresários para fazer a farra do grande capital. Na terça-feira, mais uma vez, a gente viu a ameaça da reforma tributária. O Congresso e o Paulo Guedes tentam, a todo custo e em plena pandemia, passar uma reforma da Previdência que é totalmente absurda. E isso, repito, em meio à pandemia. Essa reforma tributária do Paulo Guedes, ela não ataca o problema estrutural do Brasil. Ela, de novo, joga nas costas do trabalhador e nas costas dos pequenos empresários a carga tributária para fazer a farra do grande capital. Essa é uma verdade inexorável. Mas também tivemos uma notícia até favorável essa semana. O Ministério Público Federal abriu uma investigação e deu 10 dias para o governo Bolsonaro explicar o monitoramento que vinha fazendo de seus opositores na estrutura do Estado brasileiro. Trata-se daquele nefasto dossiê elaborado para perseguir os servidores antifascistas. Com isso, o governo dá uma demonstração de que, paradoxalmente, quem é contra os movimentos antifascistas passa a ser necessariamente fascista. O que o governo tem esse traço característico fundamental. Com isso, compromete aí os princípios republicanos que estão inseridos na nossa Constituição. Na quarta-feira, mais ataques ao meio ambiente. O governo acelerou as canetadas sobre o meio ambiente durante a pandemia. É a verdadeira boiada do ministro Salles que vai passando à vontade, como ele bem colocou naquela fatídica reunião ministerial que abalou o Estado brasileiro. Como se não bastasse, no mesmo dia, o Bolsonaro vetou um projeto
que dava prioridade às mulheres, chefes de famílias, no pagamento do auxílio emergencial. O Bolsonaro, vetando esse projeto, dá uma verdadeira demonstração de perversidade, pois o argumento que foi utilizado pelo governo para vetar esse projeto era de que os congressistas não apontaram de onde esse dinheiro iria sair, o que demonstra que é uma verdadeira perversidade do governo, porque esse argumento ele não tem sustentação, ele não se sustenta em pé, o que demonstra, na verdade, uma verdadeira falta de humanidade, de percepção da sociedade brasileira. Essa é que é a verdade. Na quinta-feira, outra tentativa de passar a boiada, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, voltou a defender a concessão, pasmem, de Jericoacoara para a iniciativa privada. É simplesmente o absurdo do absurdo sendo repetido em plena pandemia, quando a população está voltada para essa questão do contágio em massa que está acontecendo no Brasil. Contudo, a notícia que mais repercutiu no dia foram as declarações do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Em meio a um debate, junto com advogados que atuam na área criminal, o Augusto Aras disse que era hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. Deixando claro com isso, o próprio chefe do Ministério Público Federal, o lavajatismo se tratava, na verdade, de um projeto político de poder e que era preciso combater esse ovo da serpente, que tanto mal fez ao Brasil, porque a despeito de falar de combate à corrupção, utilizou de meios escusos, contrário à lei, na verdade fora da lei também, para atingir objetivos que na verdade nada tinha a ver com a corrupção, mas sim com o interesse político daquele grupo que estava inserido ali na República de Curitiba. Na sexta-feira, para a gente terminar, uma notícia negativa no campo da economia brasileira. Por mais que o Paulo Guedes fale em política restritiva para organizar as contas públicas, o que a gente viu foi que a dívida pública atingiu, pasmem, 85,5% do PIB nacional. Que a gente vê que o discurso e essa política restritiva de austeridade na política fiscal do Paulo Guedes não tem eficiência prática com relação ao controle das contas públicas. É preciso que a gente tenha uma economia ativa, em pleno emprego, para que a gente tenha recursos para poder equilibrar as contas públicas. Essa que é a grande verdade. Por fim, nós tivemos aí a piada da semana. O Weintraub, o ex-ministro da Educação, que tanto problema criou no Brasil e que saiu daqui fugido para não responder ao inquérito policial que existe no STF, que vai findar com relação aos atos criminosos que ele cometeu no Brasil, foi confirmado nos Estados Unidos como diretor do Banco Mundial. Vai ganhar mais de R$110 mil por mês, mostrando que o crime, quando se trata dos amigos do Bolsonaro, compensa. Uma boa semana a todos, cuidem-se e contem comigo.